Show. Meu povo, vamos lá. Aula passada, a gente começou a estudar o caso geral para as pequenas oscilações. Então, a gente pegou um sistema com vários graus de liberdade, né? Esses vários graus de liberdade estão associados às várias partículas que podem estar oscilando no sistema, mas não só isso, né? Porque eu posso estar com cada partícula tendo 3 graus de liberdade, por exemplo, mas a gente expandiu nossa ideia para vários graus de liberdade. E aí, o que acontece? A gente conseguiu escrever uma solução na qual a solução ela é baseada em autofrequências, não é isso? E em autovetores associados a essas autofrequências. Aí a gente conseguiu escrever uma solução final do tipo de uma coordenada QJ qualquer, como uma soma, né, de cossenos, onde a amplitude era dada por esse AJ. E a gente definiu agora um AJR. Deixa eu reescrever isso aqui, para vocês não ficar muito solto o que eu estou falando. Então, a gente chegou numa solução. Escreve, filho. Deixa eu caçar ela aqui. O tipo EJ de T corresponde, então, a uma soma nas autofrequências, né, ômega 1, ômega 2, ômega 3, das amplitudes AJR exponencial de I ômega RT menos delta. R, associado ao R, né? E aí, claro, se você estiver preocupado apenas com a parte real desse sistema, se você quiser a parte real, você pega só o cosseno desse troço aí, porque lembrem que pela equação de Euler, isso vai dar um cosseno do ângulo mais I seno do ângulo, você pega apenas a parte real e você tem os AJs, vezes o cosseno. Então, esse AJR, ele funciona como as componentes de um vetor, legal? E aí funciona também com amplitude, né, de vibração para essas coordenadas Qs. Só que o que a gente vai fazer hoje? Eu quero achar as soluções, as coordenadas normais. Esses QJs aí não são as coordenadas normais. Não são. Por quê? Porque se você expandir isso, cara, você vai ver que, por exemplo, quem seria o Q1? Q1. Isso seria o A. Um A11 vezes a exponencial de I ômega 1 T menos um delta 1, mais o A1, 2 de E elevado a I, ômega 2, T menos um delta 2, e assim por diante, certo? Ou seja, dentro da solução de Q1, está inserida todas as autofrequências, ômega 1, ômega 2. E a gente sabe que as coordenadas normais, elas estão associadas apenas a uma frequência só. Muito bem. Então a gente vai chegar lá. Só que antes da gente chegar lá, eu quero mostrar para vocês que esses autovetores que a gente definiu na aula passada, que são que tem as componentes AJ, eles são ortogonais, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer hoje é a questão da ortogonalidade. Dos autovetores. Beleza. Então, vamos lembrar as equações de autovalores. Dadas as equações de autovalores, dada as equações
de autovalores que a gente viu na aula passada, que era essa aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui com outra cor, vou colocar de cinza. Uma soma em J de AJK. Esse AJK está associado às constantes, né, lá das energias potenciais, menos ômega ao quadrado, certo? E aqui está associado às massas, MJK, vezes o alto vetor AJ, isso é igual a zero. Legal? Bom, o que a gente pode fazer, galera? Agora, a gente vai usar a ideia como é que fala? Uma equação dessa para cada autofrequência, não é isso? A gente pode reescrever, dadas essas equações de autovalores, podemos reescrever na seguinte forma. Seguinte forma. Por quê? Nós vimos na aula passada que eu tenho uma equação dessa para cada ômega. Então, eu tenho uma equação dessa para o ômega 1, eu tenho uma equação dessa para o ômega 2, né? Mesmo que eu tenha várias componentes, eu ainda tenho vários ômegas. Então, a gente pode rotular esses ômegas da seguinte maneira. Eu vou escrever assim, ó. Somatório em J de AJK menos, aqui eu vou ter um ômega R quadrado agora, beleza? Então, eu estou rotulando o nosso ômega, MJK, e aqui eu vou ter uma componente AJR, que é a componente associada ao ômega. Para quem não lembra, deixa eu só voltar aqui rapidão, 2 minutinhos, ó. Eu estou pegando a aula passada, ó, exatamente coordenadas normais, caso geral. Olha só, estou pegando essa equação. Cadê ela? Aqui é tudo aula passada. A gente pegou a função teste, estão vendo? Não sei que eu escrevi em algum lugar. Aqui, ó, equação 7. Vem aqui embaixo. Estão vendo? Eu estou pegando essa equação 7, que foi a equação que surgiu quando a gente substituiu a função teste, e aí nós vamos ter um determinante, né, dessa matrizona que surgiu. Esse determinante, ele tem n raízes, então eu tenho vários ômegas associados, então eu posso ter uma equação para cada ômega, sem problema algum. Foi isso que a gente viu na aula passada, para quem não lembra. Beleza? Aí agora a gente está fazendo isso. Agora eu estou rotulando os ômegas. Eu estou tendo ômega 1, ômega 2, ômega 3, assim por diante. Fazendo isso, cara, eu posso escrever agora da seguinte maneira. Passa esse AJR para dentro, eu vou ter, e eu vou pegar esse ômega R quadrado, né? Eu posso desmembrar e jogar uma equação para um lado, um somatório para um lado, um somatório para o outro de sinal de igual. Eu vou ter o seguinte, olha. Ômega R ao quadrado somatório, porque essa soma não é em R, essa soma é em J. Então, eu tenho uma soma de MJK vezes AJR. Isto é igual, agora, uma soma em J de AJK JR, AJK, JR. Beleza? Eu vou chamar isso aqui de equação 1. Mas, como isso aqui são índices, eu posso reescrever isso de uma outra maneira, pô. Eu posso escrever isso aqui o seguinte, ó. Eu posso falar que eu tenho, vou botar assim, ó, ou
Eu posso escrever agora, ao invés de um ômega R, eu posso escrever um ômega S, que vai ser um ômega, por exemplo, diferente. Ômega S quadrado, soma, ao invés de somar em J, eu posso somar em K, não é isso? E aqui eu vou ter MJK, porque a soma é num dos índices, e o MJK é igual a MKJ, não tem problema nenhum. Esses As aqui, eles agora podem ser escritos como AKS, então a única coisa que eu fiz foi trocar o J por K e o R por S. O resto tudo permaneceu do jeito que está. Beleza? Tudo isso é igual, agora, uma soma em K também. Legal? De A, JK, também esses caras não mudam, porque a soma é em K. Sendo em K ou sendo em J é a mesma coisa. Beleza? E aqui fica a KS. Então, eu posso escrever dessas duas maneiras, por exemplo. E vamos lá para cima. O que a gente vai fazer? Eu vou multiplicar a equação 1, eu vou tentar fazer uma mistura dessas duas equações, tá? Eu vou multiplicar a equação 1, a de cima, pela componente AKS, beleza? E a de baixo pelo AJR, tá bom? Então, olha só, multiplicando, vocês vão entender por quê, jazinho, ó. Multiplicando. Equação 1 por AKS, beleza? E somando sobre K. Somando sobre K, né? E eu vou multiplicar também a equação 2 por AJR e somar em J. Vocês vão ver o que a gente vai ter. Então, olha só, a equação 1, galera, tá lá. Ômega R quadrado. Então, ômega R quadrado continua fora da soma. Eu tinha uma soma em J, certo? E aí eu vou multiplicar o cara lá de dentro por AKS, então eu vou ficar aqui, ó, MJK, AJR, e agora eu multipliquei por um AKS. Tá certo? Multipliquei. E aí eu vou também somar agora em K. Então, além de somar em J, eu vou somar em K também. Pode crer? E tem que fazer isso dos dois lados. Então, do lado de lá, eu vou ter uma soma em J e em K. Estou somando nos dois índices. De AJK, tinha um AJR e agora eu tenho um AKS. Então, o que eu fiz? Multipliquei por uma coisa e fiz uma soma em K dessa coisa. Agora vamos para a segunda equação. A segunda equação era o ômega S quadrado. Continua ômega S quadrado. Eu tinha uma soma em K, agora eu vou ter uma soma em K e em J, então eu vou somar nos dois índices. Tinha lá um MJK. Aqui era um AKS. Só que agora eu vou multiplicar por AJR. Pode crer? Eu vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Eu tinha uma soma apenas em K, agora eu vou ter uma soma em J e K, de AJK. A era um AKS, e agora eu tenho um AJR. Pronto, cara. Olha que legal. Vocês estão vendo que o lado direito das duas equações são idênticos? Eu consegui fazer com que o lado direito das duas equações ficassem exatamente o mesmo. O lado esquerdo não é igual por conta dos ômegas. O lado esquerdo não é igual por conta dos ômegas. Certo?
mas o lado direito vai ser igual. Isso quer dizer que se eu sair as duas equações, eu vou ter aqui, ó, um ômega R quadrado menos um ômega S quadrado. Estou subtraindo as duas. Fator em comum somatório de J e K, de MJK, AJR, AKS, e subtraindo o lado direito dá zero, né? Porque eles são iguais. Beleza? Então, olha só, eu tenho um produto de dois termos dando zero. A gente vai ter que fazer duas avaliações. Primeiro, vamos avaliar o momento em que R é igual a S. Não, R diferente de S. Se R for diferente de S, subtração ali, em geral, porque eu vou ter ômega 6, ômega 5, ômega 6, e assim, sempre ômegas diferentes. Em geral, essa subtração ela é zero. Ela não é zero, em geral. Por quê? Porque os ômegas em geral são diferentes. Isso nos leva a você ter a soma dando zero. Ou seja, uma soma JK de MJK AJR AKS. Isso dando zero. Aí você fala, professor, mas e se esses ômegas forem iguais? Então, se esses ômegas forem iguais, é como se você tivesse, por exemplo, raízes múltiplas, né? Tipo, ômega 1, se o ômega 1 for igual ao ômega 2. Se o ômega 1 for igual ao ômega 2, o que vai acontecer? Isso vai dar zero. Mas isso é um caso digamos, extrajudicial. Tudo bem? Depois a gente trata desses casos. Esses casos são chamados de casos, olha só que louco, quem Vitória fez mecânica quântica, são os casos degenerados. São os casos em que eu tenho coordenadas diferentes, porém com a mesma oscilação, com a mesma frequência de oscilação. Então aí rola uma degenerescência na frequência. Né? Lá em mecânica quântica a gente tinha degenerescência na energia. Lembra? Quem fez física quântica também lembra disso. Eu tenho estados com a mesma energia. Aqui eu posso ter oscilações com a mesma frequência. Tá? Mas aqui, então, eu vou desconsiderar, por enquanto, vou até escrever aqui, ó. Desconsiderando casos de raízes múltiplas. Desconsiderando o caso de raízes múltiplas. Beleza. A segunda hipótese é você trazer o R igual a S, né? Se o R for igual a S, a gente já vai ter direto, automático, que aquele parênteses vai dar zero, ou seja, ômega R quadrado menos ômega S quadrado, isso vai dar zero. Ah, uma coisa importante aqui. Olha para esse somatório. O que está acontecendo aí? Eu estou dizendo que o R é diferente do S. Então, eu estou falando para você que, se você abrir essa soma, eu tenho que AJ1 que multiplica AJ2, desculpa, AJ1 que multiplica AK2. Não necessariamente esses J's e K são iguais, né? Mas AJ2, AK1. O que eu não posso é ter o J, o R e o S iguais. Então, eu vou ter esses caras todos aqui. Ó. Eu tenho AJ3, por exemplo, AK1, e assim por diante. Tudo isso tem que dar zero. Tudo isso tem que dar zero.
Agora, para e pensa. Isso não tem cara de um produto escalar entre duas componentes dando zero? Porque eu estou pegando A1, A2, mais A2, A1, mais A3, A1. Eu estou somando todas as componentes cruzadas, isso está dando zero. Isto, quando você pensa em vetores, né? Quando você pensa em vetores e você fala que o produto entre duas componentes que não são alinhadas dá zero, é porque essas componentes dão 90 graus. Né? O produto, por exemplo, escalar x com y é zero, y com z é zero. Certo? Então, o que está acontecendo é que esse vetor é ortogonal a essa componente, né, é ortogonal. Então, os vetores AJ, R e AKS são ortogonais. Então, essa equação aí, ela já te dá uma condição de ortogonalidade entre os dois vetores. Por quê? Porque o produto cruzado das componentes está dando zero. A soma, né, está dando zero. Beleza? Então, já tem aí uma condição de ortogonalidade entre esses dois vetores. Quem são os dois vetores? É o AR e o AS. O AR, se você multiplicar, então, assim, ó, vetor AR escalar vetor AS, é como se estivesse dando zero. Beleza? Isso para as componentes, galera, R diferente de S, né? R diferente de S. Eu não estou considerando os casos XX, YY, ZZ, por exemplo. Não estou considerando. Estou pegando apenas os fora. Então, a gente já está considerando que essas componentes elas são automaticamente ortogonais. E quando for igual? Ou seja, quando estiver alinhado na mesma direção, digamos assim. Quando estiver alinhado na mesma direção. Aí vamos estudar esse caso. Eu já sei que a parêntese dá zero. Agora vamos olhar para a soma. Vamos olhar para a soma. Olhando para esta soma, será que ela vai dar automaticamente zero? Eu não sei se ela vai dar zero. Por quê? Porque eu já sei que o parênteses está dando zero. Se o parênteses dá zero, já é automático, tudo isso dá zero. Mas e essa soma? Se ela é zero necessariamente? Bom, a gente tem que estudar essa soma. Então, o somatório, vamos botar assim, ó. O somatório pode ser estudado. Galera, qualquer dúvida aí, vocês me gritam. Pode ser estudado através da energia cinética. Por quê? Por quê? Porque a energia cinética, vamos relembrar ela aqui, como a gente tem apenas o termo quadrático nas velocidades generalizadas, né? Então, eu tenho 1/2 da soma de J e K, era um MJK, QJ ponto QK ponto. Isso a gente já sabe. E nós sabemos que, vou botar assim, como o QJ, a gente definiu ele lá atrás como uma soma em R de AJR, a parte real, né, vezes o cosseno de ômega R menos delta, tudo bem, galera? É a parte real daquela solução que a gente tem aqui, ó. Parte real dessa solução aí. Né? Se a gente tem um QJ dessa maneira, quem seriam os Q pontos? Ora, seria a derivada temporal. Então, se a gente derivar isso, nós vamos ficar assim, ó. K é igual a 1/2 de
somatório J, somatório K. E aí eu vou ter uma soma em R da derivada do QJ e da derivada do QK. Só que a derivada do QJ vai ser uma soma em R. Vou botar entre parênteses assim, ó. Uma soma em R de AJR. Derivada do cosseno vai ser o menos o seno. O ômega R vai pular fora aqui do argumento. Então, menos seno de ômega RT menos um delta R. Certo? Isso aqui é o QJ ponto. Agora eu preciso multiplicar pelo QK ponto. O QK ponto, ele vai ser uma soma de um índice diferente, vou chamar de S. Aqui vai ser um AKS. Não é isso? Um AKS. De ômega, agora o ômega que vai sair é um ômega S, menos um seno de ômega S, T menos um delta S. Opa. Pronto. Bonito, né? Bom, vamos multiplicar todo mundo, galera. Menos com menos vai dar mais. Tá certo? Então, nosso K, vou fazer assim, ó, vai ter um meio de uma soma. É uma soma em J e K, né? É, uma soma em J e em K. Então, eu vou ter aqui, ó, uma soma. Vou trazer a soma do R para trás? Não. Vou deixar assim. Soma em J e em K. MJK. Beleza. Agora eu vou juntar as somas RS. Aqui, ó. RS de AJR AKS. Olha o termo que eu queria aparecer aí, tá vendo? Ômega S, ômega R. Legal? E aí eu tenho seno de ômega RT menos delta vezes um seno ômega ST menos um delta S. Tranquilo? Vamos fazer assim agora? Vamos deixar as somas juntas. Vou fazer assim, ó. Meu K, então, vai ficar agora assim. K é igual a 1 meio. Eu vou trazer a soma de R e S para cá. Legal? Para a gente deixar todo mundo junto. Então, isso aqui vai ficar o meu ômega R, ômega S, vezes os dois senos, seno de ômega R, T menos delta, R, seno de ômega R, menos um delta S, aqui é um S também. Menos um delta S. Beleza, tudo isso multiplicado pela soma em JK. De quem? De MJK. De AJR AKS. Muito termozinho, né? Muito bem. Galera, olha lá. O que a energia cinética representa? Ela representa a energia do movimento das coisas. Nós sabemos que a energia cinética ela tem que ser maior que zero, né? Porque a gente está estabelecendo o ponto de equilíbrio como sendo o ponto zero e as vibrações em torno desse ponto de equilíbrio. Como é quadrado nas velocidades, então a gente vai ter aí uma energia cinética positiva. Outra coisa, vamos fazer o R igual a S, só para a gente ter uma ideia do que nós queremos. Fazendo
R igual a S, a gente, que é o caso que nós estamos estudando, né? Isso vai ser o seguinte. O K, ele vai dar 1/2. A soma vai ficar apenas em R, porque eu estou trazendo S igual a R. Ômega R, ômega S vai virar apenas ômega R ao quadrado. Eu vou ter um seno ao quadrado de ômega RT menos um delta R. Ok? Vezes agora a minha soma. JK de MJK. E agora eu vou ter aqui, ó, AJR, certo? E AKR. Certo, galera? Que é a soma que eu estou querendo, que eu quero quando R for igual ao S. O que nós sabemos? Então, vamos lá. Como K tem que ser maior que zero. E nós sabemos que o seno ao quadrado de ômega RT menos um delta R, isso também tem que ser maior. Só que agora ele pode ser maior ou igual a zero, né? Porque isso são os limites do nosso seno quadrado. Né? Isso, pelo menos, tem que ser isso. Eu sei que vai até 1, né? Mas, no máximo, no mínimo, 0. Se eu colocar aqui um ômega R, então eu não preciso limitar até 1 este valor. Mas eu sei que, bicho, o que está acontecendo? Eu tenho esse pedaço aqui, que eu sei que tem que ser maior ou igual a 0. O resultado disso tem que ser maior que 0. Isso quer dizer que esta soma tem que ser maior ou igual a 0 também. Né? O K também pode ser 0, né? Desde que todo mundo fique em repouso, o K pode ser igual a 0, não tem problema. Isso quer dizer que todas as partículas estão em repouso. Beleza? Então, a conclusão, rapidamente aqui, concluímos que a soma J e K de MJK, AJR e AKR tem que ser maior ou igual a 0. Legal? Pode ser 0, mas certamente ela é positiva. É isso que a gente está fazendo. Ora, galera, vamos lá. Vamos pensar agora. Ó. Se eu tenho dois vetores que multiplicados, as componentes, quando não são iguais, o produto escalar está dando 0. Né? Quando as componentes não são iguais. Isso já garante a ortogonalidade. E quando as componentes são iguais, eu tenho um número positivo, a gente pode exigir algumas condições interessantes aí, cara. O que acontece quando um vetor, digamos assim, eu não sei se isso vocês viram lá no... vocês viram, né? O que acontece quando você tem, por exemplo, x chapéu escalar y chapéu, isso aqui você sabe que é 1. Isso quer dizer que esses vetores... É 0, né? Desculpa. É 0. Agora, o que acontece quando você tem o x chapéu vezes o x chapéu igual a 1? Isto aqui garante ortogonalidade. Ortogonalidade. Isto aqui, galera, garante o que nós chamamos de normalidade, ou seja, esses caras são normalizados. Vocês lembram disso? Um vetor normal é um vetor que tem módulo 1. Isso quer dizer que
produto escalar dele com ele mesmo tem que dar 1. Tudo bem? Se vocês não entenderem, vocês me falem. O produto escalar de dois vetores iguais, dando 1, quer dizer que eles são normais. E quando o produto escalar dele com outro dá 0, eles são ortogonais. Eu posso usar esse fato ao meu favor e exigir que esse produto escalar aí, cara, dá 1. Ora, tem que ser positivo, não tem? Então por que eu não posso falar que é 1? Eu vou exigir isso. Ah, professor, mas isso é golpe. Mais ou menos. Podia ser qualquer número. Podia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podia ser qualquer número, desde que seja positivo, não é? Então eu vou escolher 1. Não é golpe porque eu não estou errando, mas eu estou sendo arbitrário. Eu concordo. Essa arbitrariedade a gente vai consertar daqui a pouquinho. Tá bom? Então, eu quero que esses vetores sejam ortonormais. O que é isso? Eles, ao mesmo tempo, são ortogonais e normalizados. Beleza? Então, dessa forma. Dessa forma, podemos exigir a condição de normalização. De normalização. Normalizar essa forma, vírgula, normalização. Qual é a condição de normalização, então? É impor, isso aqui é uma imposição, de que essa soma dessas componentes JK, MJK, AJR e AKR, isso seja igual a 1. Beleza? Cadê a outra condição? A outra condição está lá atrás, né? Eu quero numerar ela. Eu vou chamar essa aqui de equação 1, 2, vou chamar essa aqui de equação 3. Quando os índices são diferentes, isso dá 0, isso dá ortogonalidade. E quando os índices são iguais, isso vai dar 1. Ortogonalidade. Ortonormalidade. Bom, se a gente juntar, então, essas duas condições, estão combinando as equações 3 e 4, que são as duas condições, podemos escrever o seguinte, cara, vê se vocês concordam comigo. A soma de JK de MJK AJR AJS, isso tem que ser igual a uma delta de R e S, né? Se o R e o S forem iguais, isso dá 1. Se não forem iguais, isso dá 0. É o que acontece quando vocês multiplicam coisas assim, né? Ó, vamos chamar aqui, ó, de EI escalar EJ. São os dois vetores unitários. Isso é quem? Isso aqui é um delta de I e J. Beleza? Por quê? Porque quando você multiplica o E1 com E1, dá 1. Quando você multiplica o E1 com E2, dá 0. Beleza, galera? Então, esses vetores unitários, eles são ortonormais. Então, não tem nada de novo aqui para vocês. Qual é a novidade? A novidade é que eu estou tendo um vetor que tem, cara, várias dimensões. Sacou? Eu tenho um vetor que pode ser expandido não em x, y, z, em 3.
Eu tenho um vetor que pode ser expandido em várias dimensões. Quem são essas dimensões? É uma dimensão abstrata, obviamente, mas cada dimensão está associada com ômega. Cada dimensão está associada com ômega. Então, nós estamos nos valendo da matemática para estudar coisas físicas. É óbvio que não existem dimensões espaciais aqui envolvidas, tá, galera? Isso aqui é uma abstração vetorial. Eu estou pegando um vetor e escrevendo ele em infinitas dimensões. Beleza? Infinitas dimensões. Só que essas dimensões, elas têm a ver com as autofrequências. Então, a dimensão 1 é a componente associada à autofrequência 1, a componente 2, a autofrequência 2, e assim sucessivamente. O lance é que todos eles são ortogonais e normalizados. Esse é o grande esquema. Doideira, né? Muita abstração. Lá em mecânica quântica nós vamos ter essa abstração também. Este resultado, então, nos leva a escrever o seguinte. Só que lá na mecânica quântica a gente explora isso muito mais do que aqui. Aqui a gente explora, mas lá a gente leva isso às últimas consequências. Nos leva... Por incrível que pareça, eu tô achando, tipo, mecânica quântica mais fácil de conseguir pensar e ver as coisas do que Clássica 2. Pelo menos nessa etapa. E eu vou te dizer por quê. Primeiro, por conta da notação. Lá, a notação de Dirac, ela resolve tudo. Segundo, lá a gente estava trabalhando com apenas uma partícula. Aqui a gente está trabalhando com muitas partículas, né? A gente está usando um sistema todo vibrando. E isso leva a um problema muito sério de somatórios. Tá? Então isso aí realmente é complicado. E por mais incrível que pareça, é muito mais difícil, mas muito mais difícil, pelo menos na minha cabeça, você trabalhar com coisas discretas do que com coisas contínuas. Trabalhar com soma dá mais trabalho do que trabalhar com integrais. Eu não sei se vocês concordam. Mas lá na mecânica quântica, a gente geralmente expande as coisas em bases contínuas, né? Que são bases do tipo dx, ou, sei lá, qualquer coisa do tipo. Mas trabalhar com somas, porque aqui a gente está somando partículas, então dá um pouco mais de trabalho, porque tem mais notação carregada. Mas a ideia, Vitória, é praticamente a mesma. Qual é a diferença? A diferença é que lá a gente trabalhava com operadores, né, quando aplicado num estado, por exemplo, isso levava a um alto valor, se esse estado fosse um alto vetor, né? Então, tipo, se ele fosse um alto vetor, a gente poderia escrever isso, no caso. Aqui a gente não está falando de operadores, a gente está falando de matrizes, então a gente está falando o seguinte, olha, se eu aplicar uma matriz num vetor AJR, isso vai dar um ômega quadrado em JK no mesmo vetor AJR. Então, o que acontece? A notação é esquisita, mas a ideia é rigorosamente a mesma. Caralho, agora minha cabeça fez boom. Porque é a mesma coisa, porque às vezes o operador também pode ser uma matriz, então agora as coisas fizeram sentido. Muito obrigada. E é isso que está escrito bem aqui, ó. Cadê? Ó, é isso que está escrito aqui nessa equação 1. Nessa equação 1 é isso. Esse AJK é uma matrizona. E esses valores aqui, eles são os autovalores. E os AJR são os autovetores. É como se esse AJK fosse o nosso operador, aplicado num estado, ou aplicado em outra matriz. Pode Bom, ser. né? Uhum. Então vamos para frente. Então, este resultado nos leva a escrever o seguinte, né, cara? Vamos expandir a base. Ora,
se esses AJKs podem ser associados a vetores unitários e ortogonais, eu posso, nada problemático, escrever assim, ó, o vetor AR, por exemplo, quem é o vetor AR? É o autovetor associado à frequência ômega-R. E ele pode ser expandido numa soma de componentes J, onde eu tenho um AJR na base EJ. Vê se vocês concordam com o que está escrito aí. O que é isso? Isso aqui é o A1R, né? Para a frequência ômega-R. Na direção é 1, mais o A1, o A2, né? Desculpa. O A2R na direção é 2. O lance aqui é que você não para na 3, você vai quantas frequências tiverem. Né? Quantos J's? Esses J's aí representam, inclusive, os graus de liberdade do seu sistema. Beleza? O R representa o número de autofrequências, são as raízes lá da equação secular. E os J's representam os graus de liberdade. Então, eu tenho aí uma soma de várias componentes, várias direções, que dão o número de graus de liberdade, e todas elas mutuamente perpendiculares entre si. É isso. Tá? Vocês vão ter que digerir isso um pouquinho aí, porque isso é bem abstrato. Isso é bem abstrato. Mas quando vocês forem fazer mecânica quântica, essa ideia já vai estar um pouco na sua cabeça. Então, isso já vai facilitar um pouco a sua vida lá para você conseguir captar essa ideia. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Como é que tá? Professor, volta na equação 3, por favor. Volto. Equação 3. Tá aqui. Tá, peraí que eu tô pensando um pouco. Tá. É porque eu não entendi muito bem a ideia da equação 4. Agora volta lá, por favor. Que o senhor igualou a 1. A única diferença, Aissa, é esse índice aqui, ó. Lá na equação 3, aqui era um S, no lugar desse R aqui, ó. Então, eu estou pegando... como que eu posso dizer? Eu estou pegando vetores da mesma... com mesmas componentes, né? Uma componente R, outra componente S. Só que aqui não são as componentes, porque elas representam as frequências. Os autovetores associados às frequências. O AJR, ele é um autovetor para a frequência R, ômega R, e o AKS, ele seria o da autofrequência ômega S. Só que eles são ortogonais, por conta da equação 3. A equação 3 me garante isso. Né? Eles vão dar zero quando você pega componentes diferentes. Ou seja, componentes associadas a frequências diferentes. É meio bizarro pensar nisso, né? Componentes associadas a frequências diferentes. É meio abstrato. Tá vendo que aqui aparece o R e o S? Se o R for diferente do S, então essa soma dá zero. Quer ver? Vamos pensar com vetores? Quer ver? Opa, desculpa. Se você pega, por exemplo, um vetor A que tem componente AX na direção I. Vamos botar números, né? Melhor. A1 na direção é 1, mais A2 na direção é 2, mais A3 na direção é 3, e você multiplicar isso por um outro vetor, por exemplo, B1 é 1, B2 é 2, B3 é 3, vamos pegar 3 dimensões.
que você vai ter? Você vai ter o produto cruzado, então, por exemplo, o A1 é 1, ele pode multiplicar o A1, ela fica A1B1 vezes E1 é 1, mais A1B2 é 1 E2, certo? Mas assim por diante. Aí o A1B3, A1B3, isso. A1B3 é 1 é 3. Então, o que a gente está falando lá naquela equação 3? Na equação 3, eu estou falando o seguinte, olha, a soma das partes com índices diferentes vai dar zero, quando o R for diferente do S. Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, esse cara aqui vai dar zero. Por quê? Porque eu tenho E1 com E2. Esse cara aqui vai dar zero. Eu tenho E1 com E3. E eu não estou levando em consideração esses aqui, ó. Por quê? Porque esses aqui são índices iguais. Nos índices iguais, eu estou levando em consideração na equação 4. Aí eu estou dizendo, olha, A1, B1, e aqui é 1, isso aqui, então eu vou forçar a dar 1. Para quê? Para garantir que isso aqui pode me expandir uma base, né, de versores unitários, digamos assim. Né? Porque aí vai me sobrar só o A1B1, o A2B2, mais o A3B3. Abriu um pouco a cabeça ou ficou meio obscuro ainda? Abriu sim, mas aí eu só vou ter um E1, porque assim, o que eu tava na dúvida é porque eu entendo o fato do produto ele ser 1, e mas ali a soma me confundiu, então eu fiquei pensando em várias coisas que são 1, mas somados não vai dar 1. Aí eu me confundi toda. Não sei se você entendeu a minha dúvida. Ah, entendi. Entendi. Só que aqui você está vendo que a soma não é no R. A soma é em J e K. Então a gente está travando o R e está deixando o JK correr. Então é como se você tivesse uma coisa assim, do tipo, vamos botar assim, ó, M1 mais M12, sei lá. Como é que a gente vai abrir essa soma aqui? Porque o que vai estar garantido é só o final, que é o AR com o AR, né? Digamos assim. Tem que abrir devagarzinho, mas o lance é, nós não estamos somando os R's. Nós estamos somando apenas os J's e os K's. Deixa eu abrir aqui com calma. Ficaria A1R, A1R, mais M12, A1R, A2R, mais. Aí eu teria. Foda que é difícil enxergar quantos teriam, né? Vamos fazer só com 4 aqui. Ficaria M21, A2R, A21, não, A2R, A1R, mais M, 22, A2R, A2R. Se é uma coisa desse tipo igual a 1, né? Você está falando? Isso, exatamente. Tá. Aqui é um pouco mais abstrato, porque o que está acontecendo? É como se a gente tivesse forçando. Deixa eu pensar em como falar isso para você.
como se tivesse uma coisa assim, né? M11, M12, M21, M22, que multiplica A1R não, M22. É difícil enxergar quando você vai fazer essa soma, ou Aissa, porque não é exatamente uma soma das componentes. É isso que é a grande dificuldade aqui de ver as coisas, porque eu não estou somando as componentes em si. Eu estou pegando o autovetor associado a um ômega e um autovetor associado a outro ômega. E aí, cada autovetor desse tem as suas componentes. Você está entendendo? Cada auto, por exemplo, se eu pegar o A1, quem seria o A associado à frequência 1? Isso seria o A1, 1 na direção é 1, mais o A1, o A2, 1 na direção é 2, e assim por diante. Aí quem seria o autovetor associado à frequência 2? Isso seria o A1, 2 na direção é 1, mais o A2, 2 na direção é 2. Então, cada autovetor de cada autofrequência tem as suas próprias componentes. A gente não está associando a ortogonalidade, ortonormalidade, em relação a essas componentes aqui, ó, mas sim em relação a esses vetores como um todo. Esses dois caras é que a gente está considerando sendo perpendicular ou normalizado. Beleza? Daí que vem a grande dificuldade de ver que essa soma toda está dando 1. Mas é porque, na verdade, você está pensando na soma das componentes. Isso não te dá muito resultado físico, assim. Você tem que pensar no seguinte, velho. Eu tenho dois vetores que representam direções diferentes, mas porque estão associados a ômegas diferentes. E esses dois vetores, eles são perpendiculares e automaticamente normalizados. Beleza? O A1 e o A2. Por mais que eu possa escrever, então, cada vetor desse infinitas bases. Cara, olha que coisa abstrata, doida de entender, né? Mas conseguiu dar uma escapada aí na mente? Deu sim, é porque eu realmente estava enxergando as componentes em si. Por isso que, para mim, a soma não fazia sentido dar 1. Ah, beleza. Massa, é um vetor associado a cada frequência, e não as suas componentes em si. Beleza. Então vamos andar aqui. Eu acho que com o tempo a gente vai se acostumando mais com essas ideias, e elas são esquisitas mesmo, né, cara? Por isso que fazer física não é fácil, cara. Você precisa abstrair um bocado de coisa, ir para a matemática, para conseguir resolver um problema, para depois você voltar ao significado físico daquilo que você estava fazendo. Não é simples. Não é simples. Mas a abstração é bonita. Então vamos lá. Vamos finalizar aqui com a tal das coordenadas, antes que a gente morra de fome aqui. Vamos para as coordenadas normais. Será que eu consigo? Fazer isso. Vamos ver. As coordenadas normais. Então, vamos agora compensar aquela normalização que a gente impôs, é uma normalização arbitrária, vocês viram, né? Então, aquela condição que você impôs ali, a normalização dos autovetores, quando você escreve esse QJ aqui, sendo uma soma em J de um AJR, né, vezes uma exponencial de I, ômega RT menos um delta, isso aqui ficou esquisito, porque esse cara aqui está normalizado, né? Se esse cara está normalizado, ele não representa mais, essa coordenada não representa mais
um deslocamento arbitrário. Não representa mais um deslocamento arbitrário. Como corrigir isso? Ora, eu vou então inserir aqui dentro uma constante que eles chamam de constante, um fator de escala. Vou chamar de um alfa, eu vou inserir aqui dentro um alfa para corrigir essa normalização completamente arbitrária. E esta constante, ela está associada a quem? A condição inicial do meu problema, né? Ao quanto que você puxa ali ao sistema, que é a amplitude de vibração, né? Porque vocês percebam, ao forçar aquela normalização, a gente meio que quebrou um pouco essa escala da amplitude de vibração. Então, eu vou recolocar uma nova constante aí para corrigir essa arbitrariedade esquisita que a gente impôs. Então, deixa eu escrever isso. Faz sentido, né, galera? Isso não parece ser muito ilógico, não. Então, por conta da normalização arbitrária, normalização arbitrária, é necessário introduzir uma constante nas soluções que é o fator de escala, tá? Nas soluções QJ T. Isto é. Eu vou escrever aqui agora, ó, um QJ de T continua sendo uma soma, né, nas autofrequências. Aí eu vou introduzir aqui o alfa R, vai ser o nosso fator de escala para corrigir a normalização, vezes E elevado a I, ômega RT menos o delta R. Pode crer? Vou colocar aqui, ó. É um fator de escala. Para corrigir essa amplitude que a gente estragou, de uma certa maneira. Fator de escala. Bom, o grande lance aqui agora é o seguinte, galera. Eu vou separar esse exponencial de duas partes. Então, eu vou ter aqui uma soma em R de alfa R a J R. E aí, essa exponencial eu vou separar em I ômega RT vezes E elevado a menos I delta R. Eu posso fazer isso porque o que está lá em cima no expoente são números, beleza? Eu posso fazer isso sem problema nenhum. Se tivesse outra natureza, a gente teria que fazer outras brincadeiras, mas como são números, não tem problema. E aí, o que a gente vai fazer? Eu posso juntar esse fator de escala com esta constante, é tudo constante, e chamar isso de uma nova constante. Legal? Então, eu vou fazer, ó, QJ de T vai ser uma soma em R de BR, vou chamar de beta R,
AJR exponencial de I ômega RT. Beleza? Quem seria esse beta R? É uma constante que depende das condições iniciais, que vai ser o alfa R, nosso fator de escala, vezes E elevado a menos I delta R. Né? Até aí nada demais. Aí o que a gente faz? A gente pode definir, então, definindo. E aí percebam que esse beta agora, ele é complexo, né? Ele pode ser complexo. Ele é complexo. E é legal porque quando o beta é complexo, a gente pode atribuir aquelas coordenadas normais a ele. Não a ele, mas ele pode ser a amplitude das minhas coordenadas associadas às coordenadas normais. Porque olha só o que eu vou fazer. Eu vou definir a quantidade vamos chamar de eta, beleza? R de T, como sendo o nosso beta, R vezes a exponencial de I, ômega RT. Então, olha que legal, bicho. Eu tenho aí uma função que representa, aí, eu tenho uma constante vezes um termo oscilatório. Então, isso é uma coordenada de oscilação, só que essa coordenada depende apenas de uma frequência. Então, eu tenho uma coordenada 1 para o ômega 1, uma coordenada 2 para o ômega 2, uma coordenada 3 para o ômega 3. Esta coordenada, eta, R, são as nossas coordenadas normais. Por quê? Porque elas dependem apenas de uma amplitude. Então, nós temos o seguinte. QJ agora pode ser escrito em termos das coordenadas normais. QJ de T vai ser uma soma em R, certo? De AJR vezes eta R de T. Beleza? E aí esses eta R, vamos até colocar aqui, ó. Correspondem às coordenadas normais. Certo? Então, o que vocês vão fazer lá no exemplo 12.3, que eu pedi para vocês fazerem, é refazer aquela conta de dois osciladores usando esse formalismo agora, que é isso que ele faz. E aí eu quero que vocês façam também. Aí vocês vão encontrar o eta 1 e o eta 2, porque só tem 2 graus de liberdade. Então, você vai ter lá duas frequências, né? Duas frequências características, o ômega 1 e o ômega 2. A gente fez isso usando as leis de Newton. Agora você pode fazer isso usando esse novo formalismo que está aqui. Tá? Para vocês verem como tudo isso funciona, cara, olha só que legal. Aí eu vou fazer aqui e vou finalizar. Só para vocês verem a aplicação. Como é que fica a energia cinética usando essas coordenadas normais? Como é que fica? Bom, a energia cinética K. E aí é que tudo vai fazer sentido, tá? Eu imagino agora para vocês. Era uma soma em JK de um MJK Q.J, Q.K. Essa era a nossa energia cinética. Só que agora, quem são os meus Qs? Estão definidos ali em cima. Ó. Então, o nosso K agora, ele vai ser escrito em termos dessas coordenadas normais. Eu vou ter aqui uma soma em J e K. De quem? De MJK. E aí eu vou derivar o QJ. Galera, olha lá para cima. O QJ, ele é uma soma em R, certo? De uma amplitude AJR. E o eta. O eta, quando eu derivar, vai aparecer um eta ponto de R.
certo? Vezes, agora, o QK. O QK, eu vou botar agora uma soma num índice diferente, para não dar ambiguidade. Em S, de um AKS, não é isso? Um AKS, e aí é o eta de S, ponto. Entenderam o que eu fiz? Derivei lá o QJ, e apareceram esses dois termos aí. O K, então, é igual a 1/2 de uma soma em J e K de M. Vamos escrever assim, ó. Eu vou trazer a soma em R e S para cá, ou melhor, R e S para cá, beleza? Vou colocar aqui, ó, a soma em J e K, MJK, vezes as componentes A, J, R, A, K, S, certo? Vezes os dois eta. Eta R e eta.S. Só que o que aconteceu, velho? Nós já fizemos isto aqui dá 1, ou quer dizer, dá um delta, né, de R e S. Olha que legal. Então, nós estamos forçando ao R ser igual ao S. O que é isso? É diagonalizar a matriz. Então, eu já posso escrever o K, quando a gente fizer a soma R igual a S, certo? Tudo isso aí trocando, né, por delta RS, faz a soma, mata os índices S, por exemplo, fica só com o índice R. Então, fica 1/2 de uma soma em R de eta R ponto ao quadrado. Pronto. Ou seja, a minha matriz que representa energia cinética, ela é diagonal. Eu tenho só valores diagonais. Por quê? Por conta desse delta que surgiu aí dentro. Quem seria a energia potencial? Porque nós construímos assim, né? Nós construímos assim. Isso foi feito para dar certo. Energia potencial. Bom, a energia potencial era dada por meio de uma soma em J e K, de uma matriz AJK, certo? QJ, QK. JQK. Então, vamos inserir lá nas nossas soluções em termos das coordenadas normais. 1/2 soma JK de AJK, e aí vai ficar o QJ e o QK. O QJ, ele vai ser uma soma em R de AJR, eta R, e o QK, ele vai ser uma soma em S, AKS, eta S. Pronto. Então, U é igual a 1/2. Vamos reorganizar todo mundo igual a gente fez, né? Eu vou ter aqui, ó, uma soma em R e S. R e S. E aí vou colocar a soma em JK aqui no parênteses para a gente achar o delta, né? Aqui vai dar AJR, AKS, vezes eta R, eta S. Então, de novo, quem apareceu? Um delta de R e S. Show? Então, nossa energia potencial U também foi diagonalizada.
também foi diagonalizada, e isso vai dar 1 meio de uma soma apenas em R de eta R ao quadrado. Olha que lindo, cara. Olha que lindo. Estão enxergando o que está acontecendo? Ah, faltou um negócio aqui, hein? Eu tô botando a J, é o azão, cara. Peraí. Peraí. Isso aqui é o azão, não é o azinho. Isso aqui é quase genética. Tem o AJK, AKS. Tá, só que eu tenho que colocar assim, ó. 1 é igual a 1 meio de uma soma em R e S. Aí aqui eu tenho uma soma em J e K. Não aparece o M, né? Aparece o A. Então aqui, ó, AJK, AJR, AKS, e isso aqui não é um delta ainda. Não é um delta ainda. E aqui os zetas. Eta R e eta S. Porém, sabemos que aí, Vitória, e a Issa, e quem mais está aqui, que eu acho que uma galera foi embora. Não, Vitória já foi. A Issa e Cabral. Aí, galera, o que vai acontecer? Esta equação que está aí dentro dos parênteses, ela é uma equação de autovalores. Olha lá, é o AJK aplicado num estado, né, em vetores. Certo? E quando a gente tem isso, olha para uma equação aqui atrás, cara, que eu acho que é equação 1. Olha só. Equação 1? Não é equação 1, não. Essa equação aqui, ó. Essa aqui. O que acontece quando eu tenho AJK aplicado em AJR AKS? Está me dando um ômega R, certo? MJK, AJR, AKS. Tudo bem? Então, eu vou ter aí um ômega R junto com essa soma toda que está acontecendo. Então, eu vou ter ômega R vezes isso, que é uma equação de alto valor que está acontecendo aí. Então, vamos lá? Então, sabemos que, daquela equação lá de trás, hein? Uma soma de AJK, estou acabando, de Azão JK aplicado em JK e KS, isso vai me dar um ômega S ao quadrado, bem? Essa é a equação de baixo lá, né? Soma em JK, MJK, AJR, cara, é muito índice, né? AKS. E isto é o ômega S quadrado vezes o delta de RS. Legal? Então, volta esse resultado lá no parênteses e a gente fica assim, ó. Então, U vai ser igual a 1 meio de uma soma em R e S, certo? Aquele parênteses virou ômega S ao quadrado vezes um delta de RS, e aí eu tinha um produto eta R, eta S. Legal? Pronto. Agora eu posso transformar tudo isso no índice R, e aí U vai ser igual a 1 meio de R ômega R quadrado eta R ao quadrado. A gente tem isso, galera. A gente tem a lagrangiana, não é?
Se eu tenho energia cinética e eu tenho a energia potencial, a lagrangiana será L igual a 1/2, eu vou juntar todo mundo numa coisa só. 1/2 de quem? De uma soma em R da energia cinética menos a energia potencial. A energia cinética está lá com o eta ponto R quadrado, certo? Menos a energia potencial, que é ômega ao quadrado R, eta quadrado R. Não é isso? E aí, olha que bonito, cara. As equações de movimento, basta você usar a equação de Lagrange. Eu vou deixar vocês terminarem, tá? Olha as equações de movimento aqui. dl d eta R menos ddt de dl d eta R ponto é igual a zero. Simples assim. Se vocês resolvendo isso, vocês vão encontrar e resolvam fazer vocês vão encontrar que a equação de movimento é eta R dois pontos mais ômega R ao quadrado eta R igual a zero. Então, essa equação de movimento, cara, ela te dá uma equação que depende apenas do R, não é isso? E aí você pode associar estas coordenadas eta como as coordenadas normais do seu sistema. Pronto. É isso. E você usando isso, você resume demais o seu sistema. Você fica com um problema muito mais simples de ser resolvido. Por quê? Porque você tem uma coordenada para cada frequência. E não uma coordenada com todas as frequências embutidas. Não, você separou e desacoplou. Então, você criou um desacoplamento onde cada coordenada está associada a uma frequência específica e isso é muito mais fácil de ser resolvido. Certo? Belezinha aí, galerinha? Bagaceira, né? Beleza. Então, de novo, ó, para treinar, vocês vão fazer o exemplo 12.3. Sinistra e bonita. E eu vou fazer o 12.4 com vocês amanhã. Tá bom? Mas tentem fazer o 12.3 de hoje para amanhã. Deixa eu acabar aqui a gravação.